Aviões da ditadura lançam 3 bombas sobre Bragança. 2 pessoas gravemente feridas. Da Folha da Manhã de hoje. Repetem-se todos os dias as façanhas da aviação ditatorial, no bombardeio e metralhamento de cidades abertas. Ainda ontem, consoante foi largamente divulgado, coube a vez à linda cidade de Bragança suportar esse ataque. Hoje podemos colher em meios bragantinos nesta capital pormenores sobre a ocorrência. Os 3 aviões que procuraram os céus de Bragança voaram durante grande parte do dia sobre a cidade, deixando cair ali 3 bombas que atingiram os bairros. O centro nada sofreu. Uma dessas bombas caiu num arrabalde, ferindo 2 pessoas, uma delas gravemente. As 2 vítimas foram internadas na Santa Casa local. No metralhamento do trem, ninguém ficou ferido, nem mesmo tendo sido atingido o comboio. Nas imediações da estação ferroviária não caiu bomba alguma, estando todos os trens para Bragança correndo normalmente dentro dos seus horários. Esta matéria foi publicada no jornal Correio de São Paulo em 27 de setembro de 1932. É apenas mais um capítulo da longa história de Bragança que se perdeu no tempo e na memória da população. Na tentativa de resgatar a importante participação da cidade na Revolução Constitucionalista de 1932, trazemos o documentário Bragança sob Fogo. O período entre a proclamação da República e a Era Vargas ficou conhecida como a República Velha ou República do Café com Leite. Nessa época, principalmente no fim do século XIX e início do XX, São Paulo e Minas Gerais eram os estados mais poderosos do Brasil, sustentados pela venda de café e outros produtos agropecuários. O poder era extremamente local, com pequenos grupos da chamada elite agrária controlando a população. Por isso, os 2 estados se revezavam na presidência da República, uma hora com um candidato de São Paulo, depois com um candidato de Minas. Mas em 1929, tudo mudou. O ano de 29 entrou para a história como um ponto de virada. Nos Estados Unidos, a Bolsa de Valores de Nova York quebrou. Uma crise econômica gigante começou a se espalhar por todo o mundo, afetando também o Brasil. Nosso país, dependente da exportação de produtos agrícolas, em especial o café, viu seu comércio diminuir. Mas aqui não era apenas a crise econômica que se aproximava, uma crise política também estava próxima. Em 1930 seriam disputadas as eleições nacionais. Assim, Washington Luiz, paulista que governava o Brasil, devia indicar seu candidato à sucessão. Violando o acordo com Minas, ele indicou outro paulista, Júlio Prestes. Era o fim da política do café com leite. Apenas 3 estados se opuseram à indicação de Júlio Prestes: Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba. O Rio Grande do Sul e a Paraíba estavam descontentes com a velha política e queriam uma mudança. Minas Gerais, sentindo-se traída por São Paulo, se aliou a eles. Os políticos desses estados fundaram então a Aliança Liberal, que reunia diversos partidos da oposição. O próprio Partido Republicano Paulista, PRP, se dividiu, e os dissidentes deram origem ao Partido Democrático, PD, que integrou a Aliança Liberal. Mais tarde, os tenentes se juntaram à aliança, dando força militar ao grupo. Os candidatos deste novo movimento eram o gaúcho Getúlio Vargas para presidente e o paraibano João Pessoa para vice. Em 1930 ocorreram as eleições e o paulista Júlio Prestes foi eleito. Os políticos da Aliança Liberal não ficaram nem um pouco contentes e começaram a conspirar contra o governo. A chamada Revolução de 30 começa em 3 de outubro de 1930 e termina no dia 24, com a deposição de Washington Luiz. Em 3 de novembro, empossado presidente do Brasil em um governo provisório, Vargas começa uma série de reformas para acabar com a velha política do café com leite. Após o golpe de Vargas, São Paulo se sentiu injustiçado e passou a conspirar contra o novo governo. Os primeiros revoltosos foram os membros do PRP. Esse partido representava as velhas oligarquias do café com leite, desafiadas por Vargas e pela Aliança Liberal. O governo provisório nomeou como interventor de São Paulo um tenente que participara das revoltas de 24 contra essas mesmas oligarquias. Com isso, o PRP viu seu poder diminuir. Enquanto isso, o Partido Democrático, que era paulista e havia apoiado a Aliança Liberal, também começava a ficar descontente.
Eles queriam que o governo provisório convocasse logo uma Assembleia Constituinte, onde seria votada uma nova Constituição com ares liberais. Apesar das promessas de Vargas, pouca coisa foi feita nessa direção, e em pouco tempo o PD também se tornou oposição ao governo. Em 13 de janeiro de 1932, o PD rompe oficialmente com o governo Vargas e chama os paulistas à luta. A causa constitucionalista começa a repercutir em escolas, jornais, igrejas e por toda a sociedade. Comícios, reuniões e protestos ocorrem por todo o estado. Constitucionalistas entram em confronto com as forças de Vargas algumas vezes. No dia 23 de maio de 1932, 4 estudantes constitucionalistas são mortos durante uma manifestação. São eles Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Esse é o estopim para os paulistas, que fundam a organização secreta MMDC para organizar a oposição. No dia 9 de julho, depois de muitas articulações, o interventor Pedro de Toledo, nomeado por Vargas, se alia aos revolucionários. Rapidamente, instituições públicas são tomadas pelos paulistas, como rádios, jornais, escolas, faculdades e até o aeroporto Campos de Marte. A Escola Politécnica da USP começa a produzir equipamentos e armas para os constitucionalistas. A força pública se junta às linhas da oposição. É o início da Revolução Constitucionalista. Para falar de Bragança na Revolução de 32, vamos voltar 100 anos na história. A partir de 1830, Bragança tem um crescimento acelerado. Em 50 anos, a plantação de café aumenta em mais de 100 vezes. Em 70 anos, a população quase triplicou, saindo de 11.600 para 32.900 habitantes. A economia da cidade era baseada no café, sua estrutura política era das velhas oligarquias locais. Não à toa, o partido que dominava a cidade na época era o PRP, representante das velhas classes políticas do café com leite que foram ameaçadas pelo governo Vargas. Por ter uma estrutura toda baseada na velha política, não é nenhuma surpresa que Bragança tenha se engajado tanto na luta contra o governo federal. A população participou de forma tão apaixonada que foram formados grandes grupos de voluntários, com homens civis indo ao fronte e mulheres ficando como enfermeiras e auxiliares. Houve doações de muitas pessoas, inclusive um garoto chamado Paulo Ramalho de Oliveira, estudante do Colégio José Guilherme, doou 7.800 réis para comprar capacetes para os revolucionários paulistas. Nos conflitos armados, Bragança participou principalmente de 2 frontes, o setor leste, ou Frente Mineira, e o setor norte. O leste era muito importante para os constitucionalistas. Essa região, que englobava também Campinas, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto, era por onde os paulistas tomariam Minas Gerais. Por isso, 2 batalhões foram importantes para a causa. O primeiro partiu da região de Campinas e Mojimirim, era o batalhão Pais Leme. Este grupo tinha como objetivo invadir Minas pela cidade de Eleutério, em São Paulo, avançar por Ouro Fino, em Minas, e tomar Pouso Alegre, onde teria uma posição estratégica. Outro batalhão foi o 23 de Maio, que partiu de Socorro com o mesmo destino do Pais Leme. Apesar de poucas fontes, podemos especular que bragantinos estiveram presentes no 23 de Maio. Este grupo seguiu em direção à cidade mineira de Monte Sião e depois para Ouro Fino. Lá, encontraram o batalhão Pais Leme e decidiram se juntar, formando um único batalhão com muito mais homens. Antes de receber ordens diretas, o líder do Pais Leme decidiu atacar Pouso Alegre. Enquanto isso, outro batalhão partia de Bragança para o fronte, dessa vez no setor norte. O chamado Batalhão Bahia seguia em direção à Serra da Mantiqueira, com o objetivo de chegar ao Rio de Janeiro e depor o governo provisório. O fronte da Mantiqueira foi o mais importante de toda a Revolução de 32 e um dos maiores símbolos da luta paulista. Da cidade de Cruzeiro, em São Paulo, saiu o Túnel da Mantiqueira, um caminho ferroviário que atravessava montanhas e terminava em Passa Quatro, Minas Gerais. O túnel era um ponto que precisava ser defendido, pois cortava o vale conhecido como Garganta do Embaú e dava passagem entre São Paulo e Minas. As lendas contam que o pequeno rio que corre ao lado do túnel ficou tingido de vermelho com o sangue dos soldados. Outra história diz que o Batalhão Bahia, ao chegar no túnel, teve um terrível azar. Eles chegaram de noite, com tudo escuro, e foram surpreendidos por tropas federais. Sem enxergar o caminho e tendo que correr por uma ponte estreita sem espaço para muita gente,
alguns bragantinos teriam caído no rio e morrido. Além do avanço por ambos os frontes, Bragança também foi palco de combates por estar tão próxima das fronteiras de Minas. Devido à ferrenha resistência, a cidade foi bombardeada em 26 de setembro de 1932, como diz a notícia do Correio de São Paulo. Não apenas isso, os trens foram alvos de metralhamento das tropas federais. Afinal, Bragança era estratégica por ter uma linha ferroviária e também recebia trens blindados fornecidos pela Politécnica da USP. As estimativas são de que quase 200 bragantinos lutaram no fronte da Revolução, tendo 12 baixas entre eles. Apesar do ímpeto inicial, da organização e da colaboração da população, as tropas constitucionalistas não aguentaram por muito tempo. O fim da Revolução se deu por falta de recursos e por um cálculo equivocado. Esperava-se que Minas Gerais e o Rio Grande do Sul apoiassem São Paulo. Apesar de haverem constitucionalistas nesses estados, os governos eram aliados de Vargas e usaram a força pública para combater os revolucionários paulistas. Com o tempo, os revoltosos perderam o fôlego, o dinheiro e a força. No fim de setembro e começo de outubro de 1932, o Batalhão Pais Leme foi derrotado e recuou de Pouso Alegre. O Batalhão Bahia recuou da Mantiqueira e os soldados estacionados em Bragança também voltaram para a capital. Na noite de 5 de outubro, inclusive, a população bragantina viveu um momento de aflição, vendo os militares baterem em retirada. Corriam boatos de que tropas federais invadiriam a cidade e cometeriam crimes contra a população. No entanto, isso não aconteceu. A luta dos paulistas não foi em vão. Uma Assembleia Constituinte foi convocada e representantes foram eleitos em 1934, inclusive políticos de Bragança Paulista pelo Partido Constitucionalista. A Constituição de 34 é promulgada e Getúlio Vargas é eleito presidente oficialmente, com um mandato que duraria até 1938. No entanto, ele dá o golpe do Estado Novo em 37, suspendendo todas as garantias dessa nova Constituição e ficando no poder como ditador até 1945. A história de Bragança na Revolução de 32 não é apenas um capítulo na história da cidade, é um reflexo da história do estado de São Paulo e do país. Espero que tenha gostado desse documentário e entendido um pouco mais sobre esse momento importante do nosso passado. Curta esse vídeo e deixe seu comentário aí embaixo dizendo o que você achou do conteúdo.